3, 2, 1. Beleza, galera do Até Quinta? Beleza, galera do Praticar? E beleza você que está assistindo esse vídeo do segundo episódio da nossa temporada Procurando a Jesus. Procurando a Jesus, esse é o nosso tema. Jesus é o nosso centro e a palavra de Deus é a verdade absoluta. O filme serve apenas de um pano de fundo para a gente trabalhar algumas coincidências. Eu quero começar lendo um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão das armadilhas do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Bom, Procurando Nemo é a história de um peixe palhaço que caiu num aquário e tá louco para sair de lá. Ele caiu numa armadilha e ficou preso. A história do Evangelho é a história de uma humanidade caída, aprisionada por Satanás por conta de seus pecados e delitos que fizeram separação entre nós e o Deus Criador dos céus e da terra. Mas o Senhor trouxe Jesus Cristo a essa terra para desfazer as obras do diabo e buscar aquilo que se havia perdido. Portanto, eu e você podemos ser resgatados por esse amor de Deus e aliançados com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porém, o diabo não quer permitir que eu e você vivamos muito bem no oceano da graça de Deus. Então ele quer nos aprisionar. Ele coloca uma isca, uma armadilha. Se você for parar para pensar, a armadilha ela é disfarçada. Eu me lembro de pegar peixinho no canal e eu usava garrafa PET transparente, nylon transparente, para o peixe cair mais fácil. O diabo ele usa da armadilha para que depois eu e você caia dentro de um aquário, no sistema desse mundo, aonde gera vícios, e eu e você ficamos separados de Deus e viciados às coisas desse mundo. Porém, o diabo não vai aparecer de chifrinho, todo vermelho, falando para você: olha aqui, eu tenho uma prisão de segurança máxima, você nunca vai viver a plenitude de Deus, entre aqui. Lógico que não. Ele coloca uma isca de um prazer, algo que atraia eu e você, para que quando nós caímos nessa isca, nós ficamos presos nesse aquário. O aquário, ele tem alguns suprimentos, ele tem algumas coisas que servem para que eu e você fique ali achando que é a melhor coisa do mundo. Mas na verdade, o diabo quer te tirar do oceano da graça de Deus. Primeiro ponto que eu quero deixar para você: a armadilha precede o aquário. Quando Nemo vai encostar no barco, o pai dele fala: você vai ficar preso e eu vou ter que ir aí te pegar antes que outro peixe faça isso. Você vai ficar preso, sai daí. A palavra de Deus diz, prometendo a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Não toque nesse barco. Nemo! Preste atenção nesse princípio. Aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. A armadilha precede o aquário. O diabo, ele traz a tentação para que nós caiamos. E quando nós somos vencidos na tentação, nós nos tornamos escravo dele. É só você perceber que uma pessoa que é viciada em droga, ela está atrelada àquilo e não consegue sair. A mesma coisa acontece com a bebida, com a mentira, com a pornografia, com a prostituição. As pessoas são viciadas em pecado, mas tudo começou com a armadilha. O diabo, ele faz como fez com Nemo, tirou ele do lugar seguro, para que ele ficasse em um lugar de vulnerabilidade, e ali ele solitariamente fosse atingido e capturado. O diabo nos isola para depois nos destruir. O aquário não é para você. O texto de 2 Timóteo fala de perfeito juízo, mas também fala de alguém que caiu numa armadilha e agora está fazendo aquilo que o diabo quer. Um dos personagens do filme diz: caixa de vidro não é lugar de peixe, faz mal pra cabeça. Uma das mensagens do filme é mostrar que o peixe foi feito para viver no seu habitat natural. E a mensagem de Cristo revela que eu e você, nós fomos feitos para viver com Cristo Jesus. Nunca seremos plenos vivendo no aquário desse mundo. Quando nós estamos no aquário, nós não temos tudo aquilo que precisamos. O peixe palhaço, por exemplo, precisa de uma anêmona, que é um animal cheio de tentáculos, onde ele vive ali dentro. É um lugar que ele fica protegido. O aquário nunca vai ser um lugar pleno, porque o peixe palhaço, os animais, têm muito mais dificuldade de reprodução no cativeiro. Posso lembrar daquelas baleias orcas, que são chamadas também de baleia assassina, que quando fica em cativeiro, em vez da parada ficar retona assim, a parada fica torta. Como é que é o nome da parada? Barbatana? Boa, garotinho.
Eu e você não fomos feitos para viver na prisão desse mundo, no aquário desse mundo, mas dentro da liberdade de Cristo Jesus. O aquário muda a tua identidade. Perceba que o Nemo, ao cair naquele aquário, passa a ser chamado de... Tá com saudade do seu pai, né, Minhoca? Minhoca. Ele perdeu a sua identidade e ganhou um apelido. O mundo, ele quer mudar a nossa identidade. No mundo, quanto mais sujo, melhor. Olha só isso. Imundice total. Aí você pode falar, não, mas a sujeira ali era para que eles fossem libertos do aquário. E é justamente esse o argumento do mundo. Em nome da liberdade, eu sou livre, as pessoas pecam. Em nome da liberdade, as pessoas abortam. Em nome da liberdade, as pessoas usam droga. Em nome da liberdade, as pessoas adulteram. Em nome da liberdade, as perversidades, aquilo que Deus desaprova, é feito. Afinal de contas, eu quero ser livre. Perceba que a liberdade do Nemo foi dada por seu pai e não pela sujeira do aquário. Ei, eu achei o pai dele. Cadê o Nemo? Cadê ele? O dentista. Nádio, entra aí. Eu não posso entrar aí. Ah, você pode sim. Da sujeira do pecado sempre vai nos aprisionar mais e mais. Quando nós estamos no aquário, a nossa identidade é transformada e passamos até a ter um pouco de dificuldade de entender quem é o nosso pai. O Nemo, quando começa a ouvir daquele pelicano que o pai dele está vindo buscá-lo, ele fala: todo tipo de... Não pode ser ele. Não pode ser meu pai. Quando nós estamos presos no aquário, no sistema desse mundo, aquilo que sabemos de Deus começa a ser definhado e nós passamos a acreditar que Deus não tem tanto poder assim, que Ele não está tão preocupado assim com a minha vida, que Ele não faz milagre toda hora. Quarto ponto, não deseje o aquário, em nome de Jesus. O texto diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. O texto também fala que se eu desejo ser amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Preste atenção, todo mundo que está no sistema, todo mundo que está no aquário, está querendo sair de lá. Os personagens ali do Nemo ficavam fazendo diversas situações para escaparem daquele lugar de prisão. E tá todo mundo no aquário querendo fugir. E tem gente que conhece o Oceano da Graça e tá querendo entrar. Não faz sentido. Não deseja o aquário porque o aquário é um lugar de doença, é um lugar de falta de plenitude. Perceba, um personagem tá todo cheio de cicatriz por conta de acidentes que aconteceram ali dentro. Um outro personagem tem transtorno, aquele toque. Ele tudo quer limpeza, quer limpeza, quer limpeza. O outro fala com reflexo como se fosse um outro peixe. O outro, quando vê a bolha, fica bolha, 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 bolha. Presta atenção, as pessoas que vivem no sistema desse mundo estão depressivas, estão transtornadas, estão com síndromes do pânico, estão repletas de cicatrizes. Porque eu e você vamos desejar esse lugar? Deseja estar em Cristo Jesus, pois Ele é o melhor lugar para se estar. Quinto ponto, identifique a armadilha e o aquário. Perceba que o Nemo está no aquário e ele está louco para sair dali. E talvez o aquário possa simbolizar para nós o pecado, aquilo que o pai falou para a gente não fazer. Toque nesse barco. Nemo! E nós fizemos. Então muitas vezes nós estamos presos no aquário do pecado, mas muitas vezes nós estamos como os outros personagens. No final do filme, eles conseguem escapar e chegam até o oceano, mas eles percebem estar em um saco plástico, em uma bolha. E aí um dos personagens pergunta: E agora? E agora? Às vezes nós estamos envoltos ao oceano da graça, mas vivendo dentro de um saco de religiosidade. E o que é a religiosidade? É tudo aquilo que nós fazemos com a intenção incorreta. Não basta você orar, você tem que orar com a intenção correta. Por exemplo, um cara que é genuinamente cristão e o cara que é religioso, os dois oram, os dois leem a Bíblia, os dois vão na igreja, só que um está fazendo por aparência humana e outro está fazendo porque realmente busca o Senhor como verdade do seu coração. A Bíblia diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus não nos convida para religiosidade, para uma lista de pode, uma lista de não pode, uma lista de doutrinas, não. Ele nos convida para uma vida de relacionamento. Portanto, eu deixo sim de fazer algumas coisas, porque sem santificação ninguém verá a Deus, mas a intenção do meu coração não é religiosidade, e sim estar relacionando e estar agradando a esse Pai Celestial.
E por último, sexto ponto, o relacionamento saudável que eu e você temos que ter é o relacionamento de pai para filho. Perceba que quando Nemo encontra o seu pai diz: Pai! Nemo! Pai! Que maravilha! Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. vai ficar tudo bem. O pai não diz: quem mandou você tocar naquele barco? Você vai ficar de castigo, vem aqui que eu vou te dar um cascudo. O pai o recebe. Isso me faz lembrar a passagem do filho pródigo, que quando se arrepende e volta para o pai espera de braços abertos e faz uma festa, uma celebração, pois esse filho voltou. Eu não sei como é que está a sua vida no aquário, mas eu sei que a vida com Cristo é muito melhor. E não pense você que por conta de algumas cicatrizes o Senhor vai te rejeitar. Ele vai cuidar de você. Tudo vai ficar bem. Adam, mas eu tô no oceano da graça e mesmo assim eu tenho passado dificuldades. Se você for assistir o filme, você vai ver que mesmo depois de encontrar o Pai, estar em plenitude com Ele, eles tiveram lutas. A diferença é que a vitória chegou muito mais fácil e a vitória chegou para a glória do Pai. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, vai ficar tudo bem. Mas não se conforme de estar no aquário do pecado ou no aquário da religiosidade. Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso segundo episódio de Procurando a Jesus. E nós vamos para o nosso terceiro episódio semana que vem, na nossa live lá na Cristo é Resposta, no Facebook da Cristo é Resposta ou no Instagram do Espaço Jovem. E depois a gente vem com um resumo aqui no nosso canal do Praticai. Deus abençoe a sua vida. Se você não assistiu o vídeo anterior, você tem o resumo do primeiro episódio. E te convido a ficar cheio de expectativa em oração por nós, pois semana que vem o terceiro episódio estará aí. O tema será o cardume. Deus abençoe a sua vida. Assista, reflita e praticai.